que acontece na nossa mente. E é onde o inimigo também atua muito, e uma das estratégias dele é fazer com que a gente acredite que ele não existe, ou que esses problemas também não existem, e aí de maneira sorrateira ele vai trabalhando ali, vai minando nossos pensamentos, vai nos enganando e conduzindo por caminhos que nos afastam do propósito pelo qual Deus criou cada um de nós. E é sobre essa guerra então que a gente está trazendo para falar sobre, a fim de que, como você vai vencer o inimigo se você não conhece o inimigo? Como você vai vencer se você não fala sobre? Às vezes a gente tem a sensação assim, se eu não falar muito do problema, o problema vai desaparecer. Nem sempre isso é verdade. Então, hoje a mensagem que a gente vai falar sobre pensamentos negativos nesse contexto dessa guerra espiritual que a gente tem. Os pensamentos negativos, eles vêm sem a nossa permissão, a gente não precisa convidá-los para vir. Repetindo, os pensamentos vêm sem a nossa permissão, mas eles não vão embora sem a nossa determinação, sem a nossa posição, se posicionar e usar de estratégias para correr e botar ele para fora. E a gente vai usar alguns versículos, vários versículos da Bíblia que falam sobre isso. Porque nessa guerra que a gente está lutando, invisível, é como lá em Provérbios capítulo 21, versículo 22. Se quiser anotando para você escrever, ou quem está assistindo essa mensagem vai assistir de novo. Lá fala que o homem sábio, ele destrói a cidade, mas também ele destrói as muralhas da cidade. Ou seja, você identificar os tipos de pensamentos já é um passo, é você meio que destruir a cidade. Só que você ainda precisa dar um outro passo, que é muito importante, que é destruir as muralhas da cidade. A gente crê no Senhor Jesus, recebe o Senhor Jesus e a gente identifica algumas áreas de nossa vida e a gente começa a trabalhar. Mas se perceber, a gente começa a ficar aprisionado por certas muralhas que nos aprisionam e a gente fica sem força para poder lutar. E aí Paulo vai falar ali em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que a nossa luta, ele lutava não com armas humanas, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas. Né? O que eram fortalezas antigamente? Fortalezas era o lugar onde as pessoas, as cidades se protegiam, onde se houvesse alguma situação, os reis iam para lá para se proteger, era o lugar mais seguro de uma terra. É assim? Se der problema, a gente pega o microfone, tá? Pode me já o microfone aí. E aí, a cidade, ou seja, a fortaleza era o lugar mais seguro. E para destruir as paredes dessas fortalezas, precisava de uma força muito poderosa. E o que a gente está falando, então, conversando nessa série, não é sobre autoajuda. Não é você achar em você mesmo a força necessária para destruir essa fortaleza, porque é ineficaz, porque a gente precisa de uma força de fato espiritual, uma força que vem de Deus. Porque em nós mesmos nós não conseguimos. Nossa força ela é limitada. Então, para destruir essas fortalezas, elas precisam ser poderosas em Deus, capazes de levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Por natureza, os nossos pensamentos, eles não são cativos a Cristo, e por natureza, os nossos pensamentos, eles são negativos por natureza, porque, por natureza, nós fomos corrompidos com o pecado. O pecado veio e corrompeu nossa mente. A gente já não tem mais uma mente como até mesmo de uma criança, que rapidinho você reclama com a criança, repreende a criança, e daqui a pouco a criança está ali abraçando e como se nada tivesse acontecido. A gente não tem mais essa mente, a gente tem uma mente que demora para processar a ferida, que demora para processar as situações. E tem algumas mentes que estão mais demoradas ainda. Não sei qual é o seu grau. Independente do que você seja, você precisa renovar a sua mente. Você precisa a sua mente ser cativa a Cristo Jesus. E lembrando, isso não acontece do dia para a noite. Não acontece de maneira espontânea, como o pensamento que vem. Ele vem, mas para ele ir embora, não vai embora se você não posicionar, se você não for como esse homem sábio, que além de destruir a cidade, você vai e quebra as fortalezas. Semana passada a gente falou sobre a questão da importância de você fazer inventário dos seus pensamentos, de você identificar o que é que você pensa, porque o que acontece? Nessa luta invisível, como a gente não vê, e como os pensamentos ficam ali, sondando, orbitando a nossa mente, a gente às vezes não tem nem noção da dimensão que ele tem. Mas quando você começa a fazer um inventário,
você começa diariamente a escrever o que você sente, você começa a ver o que está no seu coração. Essa semana eu estava discipulando um jovem, toda semana eu tenho ligado para ele, e aí na nossa conversa que a gente estava falando, ele falou, eu pedi para ele fazer esse exercício, ele fez, escreveu, e aí ele falou assim, engraçado, quando eu comecei a escrever, eu percebi um pensamento que eu não tinha noção que eu tinha esse pensamento, mas estava lá. Porque isso acontece. Não sei se você já percebeu, mas Davi tinha essa prática de fazer isso, de escrever o que ele sentia no coração. Se você ver os salmos, você vai se identificar com muitos salmos dele. E Davi, ele não tinha vergonha, não é porque ele era... Porque a gente, como crente, a gente parece que tem que dizer assim, o tempo todo, não, eu estou bem. Tudo bem, socialmente a gente até fala, como você está? Tá bem, tudo tranquilo. Você também vai abrir o coração para todo mundo. Mas a gente precisa, no nosso íntimo, na nossa relação com Deus, a gente precisa ter nosso hábito de escrever o que a gente sente. De a gente ter um diário, de escrever o que eu tenho pensado ultimamente. O que tem passado na minha cabeça ultimamente. O que passou na minha cabeça um ano atrás. 5 anos atrás. Você fazendo esse histórico, você vai ver qual o seu perfil e você vai conseguir fazer como Davi fazia. Abrir seu coração para Deus e ser específico. Senhor, aqui está o meu coração. O meu coração tem a tendência de pensar dessa forma. O meu coração tem a tendência de ver as coisas com essa forma. E aí, você tem uma grande chance de estar no trabalho de cura, de Deus transformar a sua mente, pegar a sua mente, fazer parecido com Cristo Jesus. Então você percebe que, você concorda comigo, que nós temos pensamentos, e a maioria dos nossos pensamentos, eles têm a tendência de serem negativos, deles sempre irem para o lado ruim. Por exemplo, a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente começa a ter uma amizade com alguém, a gente conhece alguma pessoa nova, seja na escola, seja na igreja, seja afetivo, alguma coisa. Você conhece um filho que você nasceu e você, nos primeiros momentos, você fica muito contente de ver aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, começa a acionar a sua defesa, só que sua defesa caída, você começa a pensar, rapaz, eu preciso ter cuidado, porque essa pessoa é tão boa, eu acho que tem alguma coisa por trás dessa pessoa. Ou está tão bom esse relacionamento que eu vou me decepcionar com essa pessoa. Ou essa pessoa tem algum defeito que ela está me escondendo, ela não está sendo verdadeira comigo. Eu acho que tem alguma coisa, porque as pessoas sempre são assim, as pessoas são muito boas, todas as minhas amizades sempre foram assim, eu sempre tive uma boa amizade, mas depois vem e dão uma rasteira em mim, me engana e tal. Então você vive o tempo todo na defensiva, esperando alguma coisa acontecer. E quando acontece uma pequena coisinha, você já faz uma dimensão super grande, porque você vive nesse estágio de alerta e da tendência dos seus pensamentos corrompidos, caídos. Você vê como é que é o nosso pensamento. E aí você fica sempre dizendo que é o outro que sempre causa isso contigo nos teus relacionamentos. E você não percebe que a sua tendência não é de hoje. E não é por causa dessa pessoa que você está se relacionando, mas foi com a outra pessoa que você se relacionou, que foi com a outra que você se relacionou, e que foi na escola quando você era pequenininho, que também você se relacionava, sempre tive essa problemática, sempre teve essa situação. E aí você começa a perceber que está alguma tendência nos seus pensamentos, na sua mente, caída, de pensamentos negativos. Essa guerra invisível que você fica sempre perdendo, porque você não trata disso aí. Você não enfrenta isso aí. Você começa a dizer, ou colocar a responsabilidade nos outros, ou dizer que não, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Só que a gente nasceu para viver uma nova vida com Cristo Jesus. E a gente nasceu também para ter uma mente renovada. A nossa mente, ela não precisa seguir as coisas da carne, mas elas precisam ser renovadas, porque a gente é filho de Deus. E a gente nasceu com novo nascimento. E aí eu quero ler com vocês alguns versículos da Bíblia que são muito importantes, que falam muito sobre isso. Eu quero começar lendo com vocês Lamentações, capítulo 3, capítulo 3. Vocês vão ver aqui nesse capítulo várias, assim, ele é um capítulo muito pesado. Eu vou avisando vocês. Também ele não é muito positivo. Não é como o Salmo 91, que bota você lá debaixo das asas, protegido. Mas é um capítulo que vai falar de coisas assim que você meio que não gosta. Ele vai dizer assim, eu sou homem vil de aflição, causado pela vara do furor de Deus. Deus voltou a sua mão contra mim, fez envelhecer minha carne. Versículo 6, ele me faz habitar na escuridão. Você vê assim, como os pensamentos são bem, as palavras são bem negativas. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Eu clamo e grito
né? E ele fecha os ouvidos da minha oração, Deus não me ouve, ninguém me ouve mais. E aí ele vai falando. Aí, vai chegando aqui nos versículos, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Versículo 20. Minha alma continuamente se lembra disso. E acontece o quê? Se abate dentro de mim. Sem dúvida. Tem tanta gente pensar em coisas negativas e coisas ruins, para nossa alma começar a bater. Aí que é a diferença. Relembrando, os pensamentos negativos, eles não pedem a sua permissão para chegar e entrar. Eles são invasivos mesmo e são grudentos. Mas esses pensamentos, eles precisam da sua determinação, de você se posicionar para colocá-los para fora. Aí, o versículo 21, ele fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No meio dessa confusão toda, alguém se levanta e diz assim: não, eu quero, eu faço escolha. Deixa eu ir para o capítulo 40, versículo 40. Aí ele fala assim: examinemos-nos bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Na versão ARC, esse versículo está mais ampliado, e aí eu quero trazer para vocês. Na versão ARC fala assim: esquadrinhemos os nossos caminhos. Fale comigo: esquadrinhemos os nossos caminhos. Isso. Experimentemo-los e voltemos para o Senhor. São três coisas que esse versículo está falando. Preste bem atenção, viu? O primeiro é esquadrinhar o seu pensamento. O segundo é experimentar. E o terceiro voltá-lo para o Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que você precisa fazer com os seus pensamentos? Você precisa aprender a esquadrinhar os seus pensamentos. Esquadrinhar é você olhar minuciosamente, é você prestar atenção no que você está pensando. Pensar no que você pensa. Você precisa urgentemente, em nome de Jesus, colocar isso na sua prática. O que é que eu estou pensando agora? Esquadrinhar e registrar. Porque quando você registra, você pega aquilo que é invisível, torna visível e ainda coloca fora de você. Esquadrinhar e escrever. Aí depois que você esquadrinha, você faz o próximo: experimenta. Você coloca em teste. Você questiona esse pensamento. Você coloca naquela prova de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que fala assim: tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for verdade, isso você vai colocar. Isso é verdadeiro que eu estou pensando? Eu estou achando que fulano vai pisar na bola comigo. Isso é verdadeiro? Ou é uma suposição ansiosa minha, de preocupação, que já estou querendo antecipar a morte do defunto antes que ele adoeça? E aí você começa a questionar, você começa a experimentar o que você está pensando. Isso é louvável? Isso é de boa fama? Isso está bom? Então, vamos repetir a cena. Você precisa primeiro fazer o quê? Esquadrinhar. Esquadrinhar é você se dar esse trabalho. Vou repetir a você: se você não quiser se dar esse trabalho, ficar pensando que esses pensamentos negativos vão desaparecer, a má notícia é: não vai. Mas a boa notícia é: se você tiver à disposição e quiser realmente entrar na guerra, você já está na guerra. Agora, se você quiser vencer essa guerra, aí você precisa fazer isso. Você precisa esquadrinhar. Porque quando você esquadrinha, você começa a conhecer como é que está o seu coração. Você começa a perceber onde estão as mentiras de Satanás, onde o que não é verdade. E aí depois você começa a fazer o quê? Segunda parte: esquadrinhou e depois fez o quê? Experimentou, colocou em experimento. Avaliou, está avaliando. Aí você começa a escrever de lado: não, mas isso aqui não é verdade. Pode ficar de interrogação, diz: não, isso aqui não é verdade. Não é. Isso é mentira, isso é mentira. O que é verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia me encoraja a fazer isso? O que a Bíblia fala? Aí você vai começando a orientar e você começa a trazer a palavra de Deus para você.
E depois disso, o que você faz? Você pega e volta para o Senhor, porque você sabe que você não consegue por si só. Não é autoajuda, não. Não é se autoajuda, não. Você vai para Deus, porque é Ele que vai te ajudar. Aí você vai levar o seu coração. Veja como vai ser isso bom. Veja como isso realmente você vai com um coração verdadeiro. Você vai já apresentando ao Senhor. Veja como meu coração está. Eu não consigo, Senhor, eu tenho tanta insegurança nos meus relacionamentos. Eu fico tão cheio de medo de me relacionar com as pessoas, de medo de me machucar. Eu fico tão me autoprotegendo, criando fortaleza, que eu começo a me isolar das pessoas. Senhor, me ajuda, Senhor. Porque veja como meus pensamentos são. E você começa a pegar a palavra de Deus e começa a dizer: não, Deus é comigo, porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder. O Senhor não me deu espírito de covardia. Você começa vendo que a Bíblia fala sobre quem você é. Irmãos, isso é transformador. Eu estou falando isso porque Deus tem feito isso na minha vida. Eu não estou ensinando uma coisa, falando uma coisa que eu não... Porque eu vivencio isso. Porque isso faz parte da minha rotina e isso me transforma, porque me faz ter uma mente de Cristo. Me liberta dessas mentiras de Satanás e me liberta dessas coisas terríveis que o pensamento negativo vai trazer para nós. Amém? Aí você começa a lembrar, você começa a, com essas ferramentas espirituais, você começa a dizer assim: sabe uma coisa, eu vou trazer a memória aqui que me traz esperança. Não vou viver debaixo disso, não. Não vou viver debaixo dessas mentiras, não, e debaixo dessas coisas negativas. Não, porque maior é o Senhor que está dentro de mim. Deus é maior. E isso começa, irmão, transforma você. Né? Pense comigo. Como é que você quer viver uma vida? Como é que você quer viver uma vida abençoada? Uma vida cheia de paz? Uma vida que Deus fez para você? Se os seus pensamentos são sempre negativos, se os seus pensamentos eles não estão subjugados aos pés de Cristo, se você pensa hoje da mesma maneira que você pensava há 10 anos, 20 anos atrás, e que você sabe que sua mente não foi transformada ainda pelo Espírito Santo. Você até recebeu Jesus, mas sua mente é do mesmo jeitinho que você pensava antigamente. Mudou algumas coisas, mas muita coisa permanece do mesmo jeito. Como é que sua vida vai mudar? Se você está fazendo a mesma coisa, como é que vai mudar? Entende? É porque Deus quer mudar o seu coração. E a sua vida, ela vai ser direcionada, ela vai ser guiada para onde seus pensamentos vão. É inevitável. O que você mais pensa com frequência é para onde sua vida está indo. E aí você precisa levar isso muito sério. Essa responsabilidade é minha e sua, de pegar nosso espírito, nossa mente e colocá-la no espírito. Porque se você colocar na carne, é morte. Mas se você coloca sua mente no espírito, ela gera o quê? Vida e paz. É uma escolha sua e minha. Isso é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade de outra pessoa, não é você. É você que pode fazer isso. Tá? E geralmente esses pensamentos da gente, esses pensamentos negativos, a característica dele, vê se não é assim. Ou ele fica com medo, assim, preso no passado, de coisa que fizeram com você, de coisa que disseram com você, que ele já fica suando no seu pé do ouvido, desde pequeno, jovem e recentemente, no passado. Ou então, eles ficam com medo do que pode acontecer no futuro. E se essa pessoa me enganar? E se essa pessoa passar perto de mim? E se isso não der certo? E se isso acontecer? É ou não é? Não é assim? É tendência do nosso pensamento. Mas você também não é obrigado a viver debaixo dele, não. Porque Jesus morreu por você e deu sua vida. E quer nos libertar. Aí, uma outra ferramenta também, assim, sabe? Porque a palavra de Deus, a gente está falando sobre o poder da palavra de Deus como uma ferramenta, né? Você identificar, você ali fez o inventário, depois você fez a auditoria, questionou seus pensamentos e você usou a palavra de Deus, que é poderosa, né? Que é uma arma, que é a espada, que fala ali, né? Quando fala de usar as armas espirituais, usar a palavra de Deus, que ela é uma
uma espada, né, na luta, no ataque. Você ataca o que você não falar. Na Hebreus já fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, a ponto de penetrar na mais profunda ali, dividir alma e espírito, né? E compreender o pensamento humano. Ou seja, a palavra de Deus tem esse poder de entrar ali, de lavar a gente, de renovar a gente. É precioso demais a Bíblia. E você precisa, por isso você precisa conhecer as Escrituras. Para você crescer na sua fé, irmão, você se aprofundar, você precisa gastar tempo lendo a Bíblia. Vai fazer tanto bem para você. Mas você precisa, nessa guerra, se levantar. Uma outra coisa importantíssima nessa guerra, nessa luta, é a gratidão. Fale comigo, gratidão. Sabe por que a gratidão é importante? A gratidão não vai negar o deserto que você está passando, não. Não é sobre isso que a gente está falando, não. Não é você ignorar a sua dor. É que a gratidão, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ativar, ela vai despertar, ela vai revelar um oásis que existe no deserto. Aí você está passando por uma situação difícil, problemática, mas você começa a agradecer a Deus, começa a louvar a Deus. O problema pode até permanecer, mas você acha um oásis no meio daquele deserto. Às vezes o oásis, esse oásis é a lágrimas correndo, você louvando a Deus, mas refrigerando a sua alma. É ou não é? Quem já passou por isso, quem já fez isso, sabe? O pensamento negativo, essa guerra espiritual que Satanás fica atacando a gente, leva você a estar sempre vendo a situação e as pessoas e você ficar sempre concentrando no problema. A gratidão, junto com a palavra de Deus, é outra arma poderosa. É como Paulo e Silas, preso na prisão, mas livre da sua alma, louvando a Deus. Porque na mente dele, ele não estava olhando, meu Deus, que injustiça estão fazendo comigo, mas glória a Deus, que eu estou fazendo isso por tua causa. A gratidão, ela faz a gente ver o oásis, ver o que os olhos não veem, mas que são verdadeiros. Ela começa a mudar a nossa mente de uma mentalidade negativa para um espírito cheio de gratidão. É você ver situações difíceis e você começar a louvar a Deus e agradecer a Deus. Sabe quem fazia isso? Caleb e Josué. Eles sabiam da dificuldade que eles iam encontrar lá na boa terra. Havia 10 pessoas que diziam, são gigantes, a gente é gafanhoto e vai acabar com a gente, porque essas pessoas estavam cheias de mentalidade negativa, a mente delas eram negativas por natureza. Mas é fácil não, Moisés trouxe aqui, deve melhor ter deixado no Egito, porque agora a gente vai morrer, e começou a amaldiçoar. Assim você perceber, o que leva a gente a reclamar e amaldiçoar das coisas? É sua mentalidade negativa que precisa ser colocada aos pés de Jesus Cristo. Eu sei, eu reconheço, eu compreendo que você passou por muitas coisas que são como fortalezas na sua vida que impedem você ver do outro lado. Você precisa, pela palavra de Deus, esquadrinhar, você precisa experimentar seus pensamentos, usar a palavra de Deus e exercitar um espírito de gratidão, a fim de você poder derrubar esses muros poderosos e ver com os olhos de Deus as coisas. E aí Josué e Caleb tiveram essa capacidade, quando estavam no meio de pessoas cheias de pensamento negativo, com a esfera muito negativa, mas eles viam além. Eles não ignoravam. Gratidão não é ignorar, não é negar o seu deserto, mas é ver no seu deserto um oásis que Deus preparou para você. É ver no seu problema Deus. É ver Deus em todas as coisas. Por isso que o apóstolo falou assim, que Jesus disse assim, que é a vontade de Deus que nós sempre demos ações de graças. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo. É você ver como, lá em Romanos fala assim, eu consigo ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os versículos anteriores falam assim, que aquele que sonda as mentes nossas, os nossos corações, e sonda a mente do Espírito, ou seja, aquele que conhece a profundidade das coisas que a gente não conhece, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu e você, a gente não consegue compreender a profundidade da mente, nem a gente consegue compreender a profundidade do Espírito. Mas aquele que compreende tudo isso, ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Você consegue ver Deus nas suas situações difíceis? Você consegue ver Deus trabalhando nessa situação que você está passando agora? Você precisa ver. Você precisa pedir a Deus esse olhar. E eu vou dizer para você, não vai vir de imediato, você precisa fazer um esforço. Você precisa exercitar. Você precisa pegar sua mente e colocar no Espírito. Você precisa pegar sua mente e colocar na palavra de Deus. Você precisa na sua boca sair louvor. Louvores para Deus. Glória a Deus. Uma outra pessoa que fazia muito isso e que muito me impressionou essa semana, sabe quem foi? Davi. Porque quando eu comecei a ler os salmos, meu Deus, veja só o que Davi fazia. Davi, o que a gente está falando hoje, não é invenção nossa. Naquela época, há muito tempo, essa roda já existia de fazer download do pensamento, de escrever, de esquadrinhar. Esquadrinha, Senhor, meu coração. Mas Davi não deixava essa tarefa para Deus, não. Ele mesmo também escrevia. Ele esquadrinhava o coração dele. Ele colocava em teste. Ele questionava. Ele dizia para si, minha alma, por que tu estás tão abatida? Ele sabia que estava abatido. Ele sabia que estava triste. Por que tu estás tão abatido? Levanta-te. Louva o teu Deus. Exalta o teu Deus. Por que você conversa com você mesmo? Que tipo de conversa você conversa com você mesmo? Que voz você fica repetindo para você? Eu sei que fica difícil, às vezes a voz que está no nosso ouvido é tão ruim, é de tão baixa qualidade, que só diz coisa ruim para a gente. Mas quando você começa a escrever, você começa a ter controle da situação. E você começa a reescrever. Olha, vou dizer para vocês, em outro momento, acho que na outra mensagem eu mostro para vocês, eu tenho várias coisas escritas. O que é que eu creio, o que é que eu sou, o que é que eu posso, o que é que Deus me deu. Não assim apenas de coisas físicas, mas coisas espirituais, de ferramentas. Quais são meus papéis, eu sou o que nesse mundo, eu acredito em que, o que é que eu estou fazendo para cumprir isso aí, assim. Está escrevendo, porque tem hora que a cabeça da gente se perde no meio das coisas. E aí, periodicamente, quando eu volto para isso aqui, isso me dá direção. Estou entendendo porque eu estou agindo assim. Porque eu estou fazendo. Estou entendendo. Olha meu ponto fraco aqui surgindo de novo. Olha aqui. Isso ajuda, sabe? A gente ter. Eu imagino Davi, quando ele pegava essas músicas dele, pegava esse salmo dele. Rapaz, essa situação aqui sempre está vindo à tona aqui. Sempre vê esses meus pecados. Sempre vê esse tipo de pensamento. Não é o problema não, o problema sou eu. Jesus, me perdoa, me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu me apresento diante de Ti das minhas fragilidades. Então você começa a ir diante de Deus e receber a graça de Deus especificamente para a sua doença. Como é que você vai para um médico se você não sabe onde está a dor? Se você não sabe dizer, como é que o médico vai... Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, não estou falando sobre isso. Não é assim, didaticamente, como é que você vai para um médico pedir ajuda, ou você vai querer um conselheiro que te ajude se você não sabe exatamente onde é que dói? Não, está doendo no meu corpo uma dor. Minha dor, Senhor, tira essa dor do meu corpo todo, me livre de todas as dores. Às vezes as orações da gente é assim, Senhor, tira tudo que não te agrada. Cuidado, porque pode desaparecer até você. Né? Então, assim, você tem que ser específico. Senhor, isso não está bom, Senhor, isso aqui está errado dentro de mim, eu não consigo trabalhar, minha autoajuda não resolve. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua salvação. Muda, Senhor, isso aí. E você fica ali insistentemente ali diante de Deus. Às vezes é um vício que você tem. Você não tem coragem de falar para as pessoas, mas está ali dentro de você. E você vai trabalhando. Você vai começando nas raízes. Porque o vício seu, sabe o que é o vício? O seu vício é apenas as folhas de uma árvore. E aí você às vezes quer apenas cortar a folha. Você quer, pronto, aí você fica 1 semana, 2 semanas sem fazer aquele vício. Só que o seu problema não é o ato em si, é a raiz que leva você a fazer aquilo ali. É uma insegurança, é uma coisa infantil que aconteceu, é uma coisa, é uma vingança, é um ódio, é alguma coisa. E você precisa ir trabalhando até Deus, na profundeza, você entregar aquilo ali a Deus e pedir a Deus a misericórdia dele para curar e você se concentrar naquilo ali. E não ficar apenas assim, não, eu não quero fazer isso, não vou fazer. E quando você diz isso, mais estimula o pecado.
Entende? Então assim, nessa guerra, irmão, que a gente está, a guerra invisível, ela é real. E todos nós estamos. E uma das guerras que vem em nossa mente são os pensamentos negativos, que eles vêm sem a sua permissão. Mas eles precisam da sua autoridade, da sua determinação para ir embora. Precisa do seu querer colocá-los para fora. E aí precisa da sua disposição de fazer um inventário do que passa na sua cabeça. E fazer um questionamento. Como Lamentações fala, você precisa fazer um esquadrinhamento, experimentar e depois entregar a Deus, misturado com a palavra de Deus nessa noite. Declarando, falando, colocando a palavra de Deus. Não, Deus não me deu um espírito de escravidão, Deus me deu um espírito de ousadia. E você fica lutando com isso aí, com essa arma, atacando o inimigo, quando o inimigo diz, não tem jeito para você não. Quem é viciado nesse tipo de vício não tem liberdade não. Você não, a palavra de Deus fala que Ele não me deu espírito de escravidão, eu sou escravo do pecado, sou escravo do pecado. E você fica nessa luta, usando a espada. Lembre, não é de imediato, é tempo da renovação da sua vida. Hoje até a neurociência afirma isso, que acreditava-se que pau torto morre torto. A neurociência já fala que os nossos pensamentos, mesmo na vida adulta, ela pode ser transformada. A gente pode tornar maleável. É verdade que às vezes certos hábitos seus estão bem estruturados ali, mas à medida que você vai enfraquecendo, e eu não tenho dúvida que a palavra de Deus tem esse poder, você vai enfraquecendo, você vai deixando de alimentar aquilo ali, você vai combatendo aquilo ali, vai usando a palavra de Deus, novos caminhos vai sendo gerado no seu coração, porque o seu coração vai sendo renovado, porque o seu coração não é mais de pedra, entende? Não é mais de pedra. A neurociência está descobrindo hoje que o coração da gente, nossa mente, o nosso cérebro não é mais de pedra não, nunca foi, é de carne. Deus nos deu um coração maleável, que é possível haver transformação, é possível você ser transformado, é possível ser transformado, é possível a gente ter a mente de Cristo. É um processo longo, mas é real e verdadeiro, e muita gente tem desfrutado disso. Em nome de Jesus, use a palavra de Deus. Desenvolva em você um espírito de gratidão, mesmo no seu deserto. E Deus vai lhe abençoar muito. Deus vai abençoar muito. Que Deus nos abençoe. A gente vai terminar a mensagem agora aqui. Preciso receber a folhinha agora, que aí vocês conversassem, tá? Para vocês se aprofundar mais nessa palavra. Reveja esse vídeo, reveja esses versículos que foram falados hoje, tá? Façam esse exercício de escrever, pegue um caderno, se dedique a isso. Se você fizer isso por um mês, você vai ver quanta coisa Deus vai transformar. Agora imagine você fazendo isso periodicamente. A palavra de Deus é poderosa. Lembrando, isso aí não é uma autoajuda, me autoajudando, não é. É a ajuda divina vindo em mim, me transformando. Porque a gente está usando armas espirituais para combater nessa guerra. Para pegar o nosso pensamento e colocá-lo sujeito a Cristo Jesus. Para a gente ter a mente de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque Tu se preocupa conosco e nos desse uma mente maravilhosa. E nos desse também um coração de carne que não é mais de pedra. Senhor, pela Tua palavra, é possível nós sermos transformados e sermos verdadeiramente livres. Senhor, ajuda cada um que tem ouvido essa mensagem, que está aqui presente também, a pegar sua mente e colocar no Espírito e desfrutar dessa vida em paz. Dá-nos força também